Bem-vindo à nossa 7ª aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é confecção da PCI. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a limpeza da placa, sobre a execução da furação, sobre a transferência do desenho para a placa, sobre a traçagem do desenho com a caneta permanente e, no final, vamos mostrar a demonstração do processo. Vamos entrar no assunto da aula de hoje, que é a confecção da PCI. A confecção de uma placa PCI requer 4 etapas: a limpeza da placa, a execução da furação, a transferência do desenho para a placa e a traçagem do desenho com caneta permanente. Vamos à primeira etapa. Na primeira etapa, eu vou fazer a limpeza da placa. O objetivo de se fazer a limpeza é preparar a placa para receber o esboço do desenho e facilitar a corrosão que será executada na próxima etapa. Nesta etapa, eu vou retirar o óxido da lâmina de cobre com métodos abrasivos, usando esponjas de aço ou uma bucha de pia. Também vou remover os resíduos graxos, os óleos e as gorduras com água e sabão ou ainda desengraxantes, como álcool isopropílico e acetona. Na figurinha aqui do lado eu tenho uma placa oxidada e uma placa limpa. Essa etapa é de extrema importância, pois o sucesso da fabricação da placa depende da limpeza da nossa placa. Etapa número 2. Na etapa número 2, eu vou executar a furação. Existem 2 tipos de placas comerciais no mercado: a placa de fenolite e a placa de fibra de vidro. A placa de fenolite é composta por fenolite com uma fina lâmina de cobre em toda a superfície. Ela pode ter face simples ou dupla face. Na face simples, eu tenho cobre de apenas um lado. Na dupla face, eu tenho cobre dos 2 lados. Eu vou executar a furação para a fenolite com um furador para a placa de fenolite. E vou utilizar uma furadeira para furar a placa de fibra de vidro. A furadeira também serve para furar a placa de fenolite. Porém, não devo usar o furador para fenolite na placa de fibra, pois a placa de fibra irá danificar o furador. A furadeira pode ser usada em ambas as placas. Para a execução da furação, eu devo utilizar o layout invertido obtido lá na aula anterior. Vou colocá-lo sobre a nossa placa previamente limpa e este desenho vai servir de molde para obter aí a localização dos furos dos componentes que serão fixados na placa. Você vai ver na parte de demonstração a execução da furação usando um furador para a placa de fenolite. Também você vai ver uma placa com a furação finalizada e a verificação de como irão ficar os componentes nesta placa. Na etapa 3, eu vou fazer a transferência do desenho para a placa de fenolite. Para isso, eu vou utilizar o papel carbono. O papel carbono é utilizado para transferir o desenho do papel para a lâmina de cobre do fenolite, gerando assim um esboço temporário para que eu possa me orientar para fazer o desenho final. Para desenhar o esboço, devo colocar o papel carbono embaixo do desenho a ser transferido, com a face de transferência virada para baixo, e em seguida repassar todo o desenho. Quando eu terminar de repassar todo o desenho, eu vou ter algo parecido com esta figura, um esboço do desenho que será transferido para a placa. Esse desenho não é o desenho final. O desenho final será obtido na etapa 4, onde eu faço a traçagem do desenho com a caneta permanente. Nesta etapa, devemos desenhar as trilhas e ilhas, usando como base o esboço executado na etapa anterior. Para essa etapa, eu vou precisar de uma caneta ponta fina para executar o nosso traçado e aí obter o desenho finalizado. Devemos desenhar as trilhas e ilhas, certificando-se que a tinta cubra a área sem falhas. Passar a caneta mais de uma vez, sem esperar secar, pode causar riscos no desenho, que vão gerar falhas que podem interromper as conexões entre as trilhas. A etapa de traçagem é uma etapa muito delicada, portanto, vale aí deixar algumas recomendações para você.
Uma delas é: desenhe sempre em uma placa bem seca e bem limpa. Assim seu desenho será mais preciso. Seja paciente ao desenhar. A sua mão transfere a gordura para a placa. Trabalhe com as mãos limpas e segure as placas pelas laterais, pelas suas arestas. Se ocorrer pequenos erros, quando a tinta secar, você deve remover o erro usando um objeto com ponta. Utilize um estilete ou um alfinete para raspar o erro e depois redesenhar o detalhe errado. Lembre-se, para corrigir o erro, o desenho deve estar seco. Se o desenho ficou muito sujo, deixe a preguiça de lado e recomece, limpando a placa com detergente e esponja de aço. Confira o desenho antes de executar a corrosão, porque depois de corroído, não tem como recuperar a sua placa. Agora que você já conhece as etapas para a confecção de uma placa de circuito impresso, vamos ver nessa demonstração prática, nessa espécie de tutorial, como deve ser feita a confecção do desenho do layout em uma placa de circuito impresso, utilizando o processo artesanal. Na aula passada, nós fizemos o layout da placa de circuito impresso. Esse layout aqui. Lembre-se, nós vamos usar a parte inversa, ou seja, o layout invertido. Então eu vou precisar, para fazer a placa, o desenho invertido. Aqui eu tenho uma placa 10x5 de fenolite, esse material marronzinho aqui, e do outro lado inteirinho cobreado. Também vou precisar de uma caneta ponta fina, ok? Tem que ser uma caneta bem pontinha fininha ali, ó, para você fazer o desenho com precisão. Também vou precisar de um estilete para fazer eventuais correções na placa e vou precisar de um furador. Vou precisar também de bombril para fazer a limpeza da placa e um pedacinho de algodão e álcool isopropílico. Não é qualquer álcool não, hein? É o álcool para eletrônica, é o álcool sem água, não é o álcool 70%. Não tente usar álcool gel, que vai deixar resíduo na placa. Você tem que usar o álcool para eletrônica, o álcool isopropílico. Se você não tiver o álcool isopropílico, você pode lavar a plaquinha com a buchinha de pia e o detergente de pia normalmente seca depois ela, né, com um papel toalha bem limpinho, e aí você vai conseguir o efeito que a gente precisa. O segredo para fazer uma placa de circuito impresso bem feita é a limpeza e o capricho na hora de fazer o desenho. Pode parecer que a placa virgem está limpa, mas na verdade não está não. Eu vou pegar aqui um pedaço de bombril e eu vou passar aqui num pedacinho dela. Nós vamos ver aí a diferença, né, entre uma placa limpa e uma placa suja. Então veja aqui, ó, do lado onde eu passei aqui o bombril, ela tá limpa. E do lado onde eu não passei o bombril, ela tá suja. Então veja a diferença aí entre o lado limpo e o lado sujo. Muito bem, só passar o bombril não resolve, né? Agora eu preciso tirar os óleos que eventualmente estejam nessa superfície aí. E aí a gente tira usando um pedaço de algodão e álcool isopropílico. Ah, mas eu não tenho álcool isopropílico. Não tem problema, você pode lavar a placa com uma buchinha de pia e com o detergente lá. Então olha só, essa plaquinha agora, ó, tá com todos os resíduos aí, ó, retirados. Então veja aí a diferença entre o lado limpo e o lado sujo da nossa placa. Então agora eu vou cortar essa placa. Por quê? Porque o meu desenho ele é menor do que essa placa, né? Eu vou precisar apenas de um pedacinho dessa placa. Então agora eu vou cortar aí o pedaço que eu vou usar e vou fazer a limpeza. Para cortar essa placa, eu vou colocar aqui um pedaço de madeira, né? Para eu não machucar a mesa aqui. E vou usar uma régua de metal aqui, né? E vou usar o meu estilete.
vou usar as costas, essa parte aqui, ó, do estilete, e vou passar várias vezes sobre a placa de fenolite. Então eu já marquei aqui o tamanho que eu preciso, tem umas marquinhas aqui, ó, e aí eu vou colocar a régua bem na marquinha e vou passar aqui várias vezes o estilete, mais ou menos assim. Isso vai fazer com que eu risque a nossa plaquinha, né? Marcando ela ali, prontinha para fazer o corte. Você pode usar também um arco de serra para fazer esse trabalho. Muito bem, ó. Veja aí, a plaquinha ficou marcada, né? Agora eu vou lá do outro lado e faço o mesmo trabalhinho. Eu sei que o corte está aqui, então vou colocar certinho lá no corte. Então marcar direitinho e fazer novamente o mesmo trabalho. Não precisa muitas vezes não. Tá aí, tá feito. Marquei. Agora, para quebrar ela é só fazer um leve esforço do lado do cobre. Pronto, ó. Já dividiu aí em duas plaquinhas. Tá aí, tá cortada. Muito bem, agora eu tô lavando a placa. Passei aqui um detergente de pia. Estou usando o Bombril, mas você pode usar a esponjinha verde lá da pia. Olha aí, a plaquinha está ficando bem limpinha. Agora eu vou enxaguar ela. Vou secar ela com papel. Ela tem que estar bem sequinha para que a gente possa trabalhar. Eu lavei a placa, né? Eu vou usar o álcool. Você não precisava ter lavado, né? Podia usar o Bombril e o álcool aqui. Tá ótimo. Então você passa o algodãozinho. O objetivo aí é tirar água e eventuais resíduos que ainda tenham ficados na placa aí. Tirar toda a gordura, né? Da mão e do Bombril que ficou aí. Você vê que passando, mesmo passando, ó, vai sair a sujeira aqui no algodãozinho. Então, tá limpinha, tá aí a nossa placa, é essa placa que nós vamos trabalhar agora. Eu vou executar a transferência desse desenho para essa placa. Eu vou começar por colocar esse desenho, posicionar esse desenho corretamente na placa e fazer já as furações aqui onde eu vou colocar os componentes. Não dá para você ver no vídeo, mas esse papelzinho ele tá furado, né, ó. Então, eu vou usar essa marcação da furação aqui para fazer os furos na placa, antes mesmo de fazer o desenho, tá? Então, agora eu vou fixar esse desenho ali, usando o Durex. Muito bem, agora eu estou fixando o nosso layout na nossa plaquinha. E eu percebi aqui que o LED ficou muito na bordinha aqui. E eu vou precisar mudar ele de lugar. Eu cortei a placa um pouco menor, né, do que deveria ser. O LED ficou muito na bordinha. Eu vou colocar ele aqui assim, ó, um pouquinho mais para dentro. Então ele vai sair aqui da bordinha para ficar um pouquinho mais para dentro aqui. Então agora, ó, nós temos a placa com o Durex fixado aqui, né? Tá fixado o layout. O que eu vou fazer? Eu vou começar a furar. Para isso eu vou usar o furador, né? O furador, pessoal, ele não pode ser usado, né, na mão assim, porque ao tentar furar na mão aqui, pode ocorrer de eu movimentar a placa durante a furação e quebrar o punção que está aqui dentro. Então ele tem que ser apoiado na mesa, bem apoiado. Aí eu coloco o furinho bem onde eu desejo, né, fazer o nosso furinho,
bem próximo aí, vou lá e faço o furinho. Então, vou pegar aqui, ó, pus na posição que eu desejo fazer, chego aqui e faço o furinho, ó lá. Aperto, pronto. Vou lá e faço o outro furinho. E assim eu vou repetir para todos os furinhos, de forma a ter aí a minha placa toda furadinha, as minhas ilhas todas marcadas. Então vou dar uma avançada aí no vídeo, vou furar e aí a gente já volta aí com a plaquinha furada. Tá aí agora a plaquinha toda furada. Eu já posso conferir onde vão ficar os componentes, colocando os componentes sobre a placa e tendo uma ideia de como vai ficar a minha plaquinha. Olha aí, eu já vou tendo uma ideia, né, ó, de como vai ficar a minha placa depois de soldada. Muito bem, vou retirar agora os componentes e vamos fazer o layout. Retirados os componentes, eu vou ter que passar o desenho. Olha, a placa ficou toda furada, toda marcada, a furação. Então agora eu vou ter que passar esse desenho para a placa. Como é que eu vou fazer isso? Com um pequeno pedaço de papel carbono você consegue, na papelaria, papel que era utilizado aí para fazer cópia em máquina de escrever. Você encontra também alguns tipos de nota fiscal e talonário para restaurante, essa coisa toda aí. Como é que funciona o papel carbono, né? Tudo que escrever, vou pegar um pedaço de papel aqui, ó. Tudo que eu escrever em cima de um papelzinho, né? Tudo que eu escrever em cima dele aqui, ó, ele transfere para o papel. Então, tudo que passar aqui vai ser colocado na plaquinha. O objetivo não é desenhar usando o carbono. O carbono só vai me dar a ideia da onde eu vou colocar as nossas trilhas, né? As nossas conexões. Eu vou cortar um pedacinho aqui, vou colocar um pedacinho que dê o tamanho certinho mais ou menos aqui para a gente trabalhar. Então vou cortar um pedacinho desse papel carbono e vou colocar esse papel carbono aqui na parte de baixo da placa e novamente fixar o meu layout, observando aí se está tudo certo, né? Então está bem alinhado o furinho, eu pego um terminal de resistor para verificar se está alinhado o furinho. Tá aí, ó, tá alinhadinho, ó. Então agora fixo aqui com o Durex. Beleza. Pronto. Agora, usando um lápis, eu vou passar todas as trilhas, né, que fazem as conexões, as ilhas aí, só para a gente ter uma ideia, né, de como vai ser o traçado. Então, vou repassar aí todas as nossas trilhas. Um pouquinho de paciência, né, e capricho aí, para que o carboninho possa fazer a sua função. Tá lá. Eu não vou usar, né, o carbono para fazer o desenho, ele é só para nos dar uma ideia aí das conexões. Então dá uma conferida, né, para ver se está tudo certo. Se você não esqueceu de passar nenhuma conexão, né, não deixou nenhuma conexão para trás, ó, tá tudo certinho. Tem nenhuma conexão para trás. Você pode dar uma olhadinha na placa, né? Então, ó, veja que eu fixei aqui de forma que eu posso dar uma olhadinha, ver se está tudo em ordem, ó. Aí tem mais ou menos as conexões. É isso que eu preciso. Eu preciso desses pequenos rabiscos aí na placa, né, que vão dizer como é que a gente pode fazer a conexão, como é que a gente deve fazer a conexão. Então, observando ainda o meu layout, eu vou deixar ele aqui, ó,
Vou deixar ele aqui no cantinho. E aí, observando ainda o layout, eu pego a canetinha, ela tem que ser de ponta bem fininha, quanto mais fininha, melhor, né? E vou fazer o traçado. Importante eu usar a caneta é que você cubra bem a área que você vai fazer a ligação. Então tem que ser uma caneta que esteja em bom estado. Dependendo da caneta, ela é melhor você até trocar ela. Então, ó, onde tem a conexão, eu faço a trilha. E onde vai ser soldado o terminal, eu faço a ilha, uma bolinha. Uma bolinha é para resistor, é para capacitor, né? É para o terminal de saída. Aqui é o terminal de saída, então eu posso fazer uma bolinha maior aqui, ó. Né? São as terminais de alimentação, então eu posso fazer uma bolinha maior aqui, para ficar bem bonito. E aí, com um pouquinho de paciência, você vai preenchendo aí. Uma dica é que no CI, se for fazer uma bolinha, vai pegar uma ilha na outra. Então faz um tracinho. Faz tracinho assim, ó, nas ilhas. E depois você faz a conexão, de forma que você pode evitar aí que uma trilha encoste na outra. E se eu errar? Né, como aconteceu aqui, ó, eu estava preenchendo essa ilha aqui e encostou na outra ilha aqui. Não tem problema. Desde que esteja bem sequinho, né? Você pode pegar a pontinha de um estilete ou um objeto pontiagudo e dar uma raspadinha para retirar a tinta. Pronto, ó. Aí eu corrigi o desenho lá. Eu gosto de usar tipo um alfinete, ou então um preguinho, né? Aqui tem um alfinete, né? Eu uso esse alfinete para fazer aí, ó, fica mais fácil a gente fazer o desgaste aí. Portanto, corrigir eventuais erros. Então, se errar, não tem problema. Dá uma passadinha, dá uma raspadinha aí, tenta dar uma corrigida. Só não pode deixar muito resíduo, né, dessa raspagem aí, porque pode, na hora de corroer, vai dar problema. Então, limpeza nessa placa é muito importante. Então, evitar colocar a mão, né? Segure a placa pelas bordas, assim. Isso vai ajudar você a fazer o desenho. E sempre tendo em vista, né, o layout. Então, tá aqui, ó. Tá me dando aqui uma dica de conexão, né? Ó. Aquela linha que eu fiz usando o papel carbono vai ser preenchida aqui, ó, usando a nossa caneta permanente. Então vai lá, vou fazer isso para toda a plaquinha. Tá aí o desenho pronto, dei uma conferida, né, para ver se estava parecido com o meu layout aqui no papel. Importante é que deve estar bem coberto, né, deve ter todas as áreas, deve estar bem coberta, não pode ter espacinho aí meio esbranquiçado, tem que estar bem coberto, né, a tinta tem que estar, não pode estar riscada, né, a tinta tem que estar bem forte na conexão das trilhas aqui. Então, se tiver algum retoquinho para fazer, faz aqui, igual eu estou fazendo agora. E ele tem que bater, o desenho tem que ser igualzinho que está aqui. Pronto. Uma vez feito o desenho, nós vamos agora para a corrosão. Porém, esse é um assunto para a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.